pessoal. Então, hoje nós vamos iniciar a nossa 8ª aula, o último módulo do nosso material didático. O tema da nossa aula é Administração de Materiais, Gestão Pedagógica dos Materiais. É a unidade 4 do nosso livro didático. Para nós trabalharmos com gestão de materiais, pessoal, nós precisamos verificar o contexto nacional, que é acerca da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar um pouco o foco da gestão pedagógica de resíduos dentro da escola, considerando a Política Nacional de Resíduos Sólidos, certo, professora Vanessa? Isso mesmo, vamos estar finalizando a nossa disciplina, infelizmente, né, na aula de hoje, porque a próxima aula será a nossa aula de revisão para nossas próximas avaliações. Ok. Pessoal, então, já que hoje nós vamos trabalhar com resíduos, né, vamos explorar um pouco esse tema, vamos primeiro à definição, né, dessa palavra. Então, o resíduo, ele pode ser considerado qualquer material que sobra após uma ação ou processo produtivo. Diversos tipos de resíduos, podem ser sólidos, líquidos ou gasosos, são gerados nos processos de extração de recursos naturais, transformação, fabricação ou consumo de produtos e serviços, ok? Então, antigamente, nós vamos utilizar na nossa aula a palavra resíduo, tá? Por quê? Porque antigamente era comum nós ouvirmos o termo lixo, né? A sobra de qualquer ação, né, ou produto ou um serviço era considerado lixo. Só que o lixo, além de ser um termo pejorativo, era também considerado inadequado, porque vocês podem ver que nem sempre o material que sobra após uma determinada atividade, ele é inutilizado. Por exemplo, você tem latas de alumínio, né, dos refrigerantes, das bebidas, que após o consumo, você sabe que tem cooperativas de reciclagem que recolhem aquelas latas e devolvem para a fábrica, né, para eles reciclarem, para eles reaproveitarem aquela matéria-prima para produzir novas latas de alumínio. Então, quando a gente utiliza o termo lixo, você está fadando aquele material, né, à inutilidade, está dizendo que ele não serve para mais nada, que ele não pode ser reaproveitado, que ele não pode ser reciclado, ok? Então, por isso que o termo lixo não é mais utilizado dentro desse contexto. Nós utilizamos a palavra resíduos, porque às vezes o que eu não utilizo mais, né, o que eu não vejo mais uma utilidade, você pode enxergar um novo aproveitamento para aquele material, tá? Então, por isso que aqui nós vamos trabalhar com resíduo. E é até interessante, né, professora Jamile, a gente poder trabalhar esse assunto na última unidade do caderno da nossa disciplina, porque o assunto ele deve ser abordado no ambiente escolar, com os resíduos que são, né, produzidos na escola, instituições de ensino, a orientação aos nossos alunos também a respeito da reciclagem, porque trabalhando e contextualizando com a disciplina de administração de materiais, nós observamos que nosso almoxarifado, em virtude do pouco uso de alguns materiais, eles vão vencendo, vão perdendo prazo de validade, às vezes se tornam inutilizados para a finalidade que foram comprados, mas podem ser aproveitados em outra situação. Então é bem interessante saber esse aproveitamento de todos os materiais, principalmente no âmbito da nossa escola, para conscientizar a nossa comunidade interna e externa. Certo, professora. Então, dando continuidade ao nosso material, nós vimos o conceito de resíduos, tá? E vamos trabalhar na aula de hoje com gestão dos resíduos, né? Nós já trabalhamos com o conceito de gestão na parte administrativa, das disciplinas anteriores. Hoje, a gestão de resíduos, ela vai ter um conceito um pouco diferente, tá? O que vai ser gestão de resíduos? É um conjunto de ações voltadas a buscar soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões
política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável. Então, palavra-chave de hoje, pessoal, desenvolvimento sustentável. Tá? E o gerenciamento? Então, nós temos gestão de resíduos e gerenciamento de resíduos. O gerenciamento são o conjunto de ações exercidas, tá? Direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos ou com o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos exigidos na forma da lei, tá? Que lei é essa? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ok? Então, gente, quando a gente fala em gestão de resíduo, nós estamos nos referindo ao planejamento de como que as ações do gerenciamento serão executadas. Então, a gestão é o planejamento e o gerenciamento é a execução propriamente dita do processo, tá? Então, essas que são as diferenças dos conceitos voltados ao gerenciamento de resíduos, tá? E isso tudo está embasado na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Tá? E o que é essa Política Nacional de Resíduos Sólidos da qual nós falamos, pessoal? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela foi elaborada com base na Lei 12.305 de 2010 e ela prevê a prevenção e a redução na geração de resíduos, tendo como proposta a prática de hábitos de consumo, esses consumos sustentáveis e um conjunto de instrumentos para propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos, tá? Ou seja, aquilo que tem valor econômico e pode ser reciclado ou reaproveitado. E a destinação ambientalmente adequada dos rejeitos, tá? Que é aquilo que não pode ser reciclado ou reutilizado. Então, ela vai cuidar, essa política, ela prevê a gestão e o gerenciamento de tudo que está relacionado aos resíduos, tá? Aos resíduos e aos rejeitos. Então, o resíduo, ele tem o rejeito, que é aquilo que não tem condições mesmo, que era antigamente chamado de lixo, que não tem condições de ser reaproveitado, e nós temos justamente ele prevê a separação daquilo que pode ser reutilizado daquilo que não pode, tá? E tenta ampliar essa questão do valor econômico em torno daquilo que pode ser reaproveitado, tá? Dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que aqui nós vamos chamar de PNRS, ela tem, a legislação nós vamos dividi-la aqui entre seus objetivos, seus princípios e seus instrumentos, tá? Que aqui nós vamos chamar de planos de resíduos sólidos. Quais são os pontos de partida para nós iniciarmos, para nós traçarmos o nosso plano de resíduos sólidos? Primeiro, o diagnóstico, tá? Ou seja, o estado atual da geração de resíduos, ok? Ou com base em quê? O que e quanto geramos hoje? E o diagnóstico, o estado atual da gestão de resíduos, tá? O que fazemos hoje? Então, antes de você traçar o seu plano de resíduos sólidos, você precisa saber qual que é a situação da sua localidade, ou do seu local de trabalho, ou do seu município. Então, é preciso fazer esses trabalhos pontuais, tá? Essa prospecção.
Porque como é que você vai traçar um planejamento se você não sabe nem o que você precisa planejar, qual que é a situação da unidade, tá? Então, por isso que é necessário saber o que nós geramos, quanto do que geramos e o que fazemos para conseguir minimizar ou destinar esses resíduos. Certo, professora? Isso mesmo, e essa conscientização, porque eu acho interessante que a aula de hoje é voltada mais para essa conscientização, porque nós abordamos todo o processo de contratação da compra dos nossos materiais, todo o processo de armazenagem, estocagem e finalizando a aula, o processo da conscientização, realmente de saber utilizar os nossos materiais, reaproveitá-los, mesmo que em algum momento eles não, inicialmente a compra desses materiais, não tenham de fato exercido a sua finalidade, mas trabalhar essa conscientização, explicar aos nossos alunos, gerir programas para auxiliar a comunidade, tanto interna quanto externa, a saber, a trabalhar a sustentabilidade, a reciclagem, essa conscientização, essa política de buscar o melhor para o nosso planeta. Então, a aula de hoje visa realmente estabelecer algumas características, mostrar que existem legislações que regem essa orientação, que nos dão um norte para sabermos aproveitar os nossos materiais, reciclar, ou seja, dar realmente um fim de uma maneira que venha beneficiar o nosso planeta, a nossa comunidade, tanto escolar quanto a externa. Correto, pessoal. Então, nós temos as 3 etapas, ok? Em que nós podemos, as 3 esferas nas quais nós podemos observar o funcionamento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá? Então, primeiro nós temos ações a serem adotadas pela União, isoladamente ou em parceria com estados, Distrito Federal, municípios e particulares. A reunião de princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes, incluindo metas e ações. E a gestão integrada. Tá? A gestão e o gerenciamento integrados ambientalmente adequados aos resíduos sólidos. O que ocorre, pessoal? Nesse primeiro momento aqui, esse é o diferencial dessa lei, tá? Da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Por quê? Porque antigamente as ações elas não eram integradas, elas eram solitárias. Cada unidade geradora era responsável pela destinação, pelo destino do seu material, do seu resíduo. E a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela veio para mostrar, né, para exigir que as ações de gerenciamento e gestão de resíduos, elas sejam integradas. Elas não vai ser mais uma obrigação do Estado ou do município ou da União. Ela tem que ser uma ação conjunta, é uma obrigação de todas as esferas. E todas as esferas deverão trabalhar de forma integrada, incluindo com unidades particulares, tá? Então, esse é o primeiro passo, né, que é uma das principais características que torna a PNRS tão particular, tá? De todas as legislações que foram feitas até hoje, essa é a mais promissora, tá? E um outro ponto, ela trabalha, essa legislação também trabalha com não somente com o aspecto logístico, mas ela também trabalha com a questão do desenvolvimento sustentável. Então, ela é voltada, o denominador comum dela é o desenvolvimento sustentável. Então, além da esfera política, né, do envolvimento do União, do Distrito Federal, dos municípios e do Estado, ela também prevê que seja pensado no processo econômico também relacionado ao gerenciamento e gestão de resíduos sólidos, tá? De que forma? Que as pessoas que dependem economicamente dos resíduos, elas também possam estar envolvidas nos processos decisórios, tá? Então, qualquer tipo de decisão, de planejamento,
Por exemplo, se na sua cidade tem uma associação de recicladores, então eles também têm que estar envolvidos nesse processo, eles têm que ter representação, porque muitas vezes você, digamos que no seu município, a Secretaria do Meio Ambiente, que é responsável pela gestão dos resíduos, tome uma medida que vá prejudicá-los, que vai dar um outro destino que vai prejudicá-los economicamente, né? Porque tem muitas famílias cujo sustento depende do trabalho dessas cooperativas. Aí, digamos que alguém vem, toma uma medida intempestiva e prejudica esse segmento. Então, por isso que essa legislação, ela prevê o envolvimento de todos os segmentos da sociedade, tá? Não somente o envolvimento político, né? O envolvimento dos gestores, mas toda a comunidade tem que estar envolvida nesse processo. Isso mesmo, professora. É interessante que as nossas escolas, tem muitas escolas que têm essas parcerias com as cooperativas para trabalhar aqueles, como eu posso dizer, resíduos que não são utilizados no ambiente escolar, que são direcionados para cooperativas, não somente da escola, mas também da comunidade ao entorno. Então, realmente, ter esse trabalho da conscientização e também ter esse conhecimento que todos devem trabalhar em conjunto para a mesma finalidade é importante e que isso seja disseminado no nosso ambiente escolar, que os nossos alunos tenham esse conhecimento, que os pais, a comunidade externa tenham esse conhecimento e possa trazer ideias, possa ser formado cooperativas para trabalhar os resíduos que não são utilizados ou não têm uma finalidade específica em determinado setor ou escola ou até como na sociedade como um todo. Certo. Continuando aqui, então, um dos princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos é a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, tá? Como que funciona isso? Funciona da seguinte forma: você tem o fabricante, tem o distribuidor, tem o consumidor, tem os órgãos públicos, os responsáveis pelo gerenciamento dos resíduos de uma forma geral produzidos pela população. Então, todos esses agentes, eles são responsáveis pela destinação, pelo descarte desse material. Porque a ideia da Política Nacional de Resíduos Sólidos é o consumo consciente, tá? Então, o principal pilar dela é o consumo consciente. E esse consumo consciente, ele é contextualizado na hora da nossa administração pública, nossas escolas, comprarem os seus materiais, na hora de saber como solicitar. Ou seja, então, o assunto que nós trabalhamos na aula de hoje sempre retoma algumas questões que já foram trabalhadas em aulas anteriores, porque esse consumo consciente, ele vai ocorrer se a compra do material de consumo, né, material de expediente, qualquer material que é necessário para que as atividades da escola sejam realizadas, se eles forem comprados de maneira consciente, o consumo também, ou seja, vai ser de maneira consciente. Então é interessante sempre observar que essas características estão interligadas. Os assuntos sempre retomam a outras aulas para finalizar que realmente comprar, administrar os recursos das nossas escolas, da administração pública como um todo, está voltado para um consumo consciente, para uma gestão participativa, no caso, e que venha sempre prevalecer, como eu posso dizer, o uso de maneira racional de tudo que é comprado pela administração pública, nossas escolas especificamente. Sim, professor, e até porque nós já tínhamos comentado num módulo anterior a respeito, por exemplo, da compra de copos descartáveis. Isso. Que há muitas instituições, não só de ensino, mas outras instituições também públicas, privadas, que têm atentado para esse aspecto no sentido de incentivar a comunidade a adquirir canecas permanentes, né? Não fazer uso do material descartável. Então, por exemplo, às vezes você trabalha no setor, é responsável pelos pedidos ali da sua unidade de ensino e você utiliza ali uma quantidade exorbitante de copos descartáveis, né, de materiais descartáveis de uma forma geral. Então, de repente, se pensar na possibilidade da escola incentivar as pessoas a trazerem garrafas, copos de casa, para minimizar a geração desse resíduo, né? Então, tem sempre algo ali dentro da sua unidade, até mesmo da sua casa, mesmo ali na sua família, que você pode pensar em minimizar
né, o uso ou até substituir aquele material para você não gerar tanto resíduo. Então, a ideia da política é essa, é que todos se tornem responsáveis, né, pela geração, pelo consumo consciente. Ok. E um dos objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos é a não geração, a redução, a reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Por que aqui nós frisamos tanto, pessoal, em disposição final ambientalmente adequada? Pelo seguinte, por exemplo, aí na sua cidade, né? Você sabe, por exemplo, como que para onde é destinado o resíduo ali da população? Eles mandam para o aterro, eles mandam para um lixão, eles separam esse resíduo. O que é feito na sua localidade para tratar do resíduo gerado pela população? Porque, por exemplo, na cidade onde nós moramos, não tem tratamento, né, professora? Tem um local onde destinam um lixo, o resíduo, compactam o resíduo e sempre que vai chegando mais resíduo, vão jogando novas camadas de areia para ir compactando esse material. Então, essa não é uma destinação adequada. Tem municípios que conseguem trabalhar com coleta seletiva, onde a população, dentro das suas residências, já são orientadas a separar o seu resíduo de acordo com o tipo de material, se é papel, se é plástico, se é metal, se é material orgânico, né, restos de alimentos que entram nessa parte de material orgânico. E quando geralmente tem os dias específicos, por exemplo, tem localidade onde, por exemplo, às segundas passa o caminhão que vai coletar os resíduos metálicos, na terça, papel, na quarta, plásticos, na quinta, resíduos orgânicos. Então, cada dia da semana é específico. Então, a população ela já é orientada a deixar naquele dia específico somente o resíduo pertinente ao caminhão que vai fazer a coleta. Ok? E outros locais também, eles procuram fazer o quê? Deixar sacos de lixo com coloração específica. Então, semelhante àquela dos cestos, né? A coloração, o azul, o verde, o amarelo, o vermelho. Então, tem também os sacos plásticos que vão também indicar o tipo de material que está ali presente, tá? Então, aí tem, quando você tem coleta seletiva nessas localidades, facilita muito a destinação do material, porque, por exemplo, geralmente papel, ele, dependendo do tipo de papel, se não for algo que tiver nenhum material híbrido, né, não tiver uma composição diferente de papel ali no meio, você tem mais chance de reciclar. Então, vai ter ali um grupo de uma cooperativa de reciclagem que vai ser responsável por tratar daquele papel. Tem um outro grupo que vai se responsabilizar pelo metal, pelo plástico, e geralmente a matéria orgânica é possível você trabalhar com compostagem, né? Você gerar adubo a partir do tratamento daquele resíduo orgânico. Então, tem muitas pessoas que individualmente já fazem isso, já nem destinam mais o seu material orgânico, já tratam em casa mesmo e utilizam em hortas, né, em jardins. Então, quando você tem um planejamento e uma organização, você consegue fazer com que esses materiais eles tenham um retorno, né? Eles sejam reaproveitados. E quando você reaproveita esse material, você evita que novos materiais sejam gerados, tá? Então, por isso que
é importante esse planejamento em cada unidade geradora. Ok? E os instrumentos? Como que vai ser possível efetuar esse planejamento, efetuar esse gerenciamento, né? Como é que vai viabilizar para que isso saia do papel? Será por meio dos planos de resíduos sólidos, tá? Por meio da coleta seletiva, por meio dos sistemas de logística reversa, ok? Então, será por meio desses instrumentos que você conseguirá fazer com que todos esses objetivos saiam do papel. E as diretrizes? As diretrizes, elas são organizadas por meio do artigo 9º da legislação, onde diz que na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: a não geração, a redução, a reutilização, a reciclagem e o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição ambientalmente adequada desses rejeitos, o qual já falamos anteriormente. E as metas? As metas, vocês conhecem bem essa figura aqui, que ela é bastante representativa do processo de gerenciamento de resíduos, né? Que é reduzir o consumo, que foi o que nós falamos, por exemplo, dos copos descartáveis. Ou você reduz o consumo, né? Orienta as pessoas a guardar um copinho, né? Utilizar um copinho por dia, reutilizar esse material de repente em outro processo e reciclar os materiais, tá? Então o ciclo todo está em reduzir aquilo que não tem como você não utilizar, em reutilizar para evitar que novos materiais sejam consumidos e reciclar tudo aquilo que for possível. Então, nós temos o Plano Nacional de Resíduos Sólidos e esse plano ele é subdividido nos planos estaduais de resíduos sólidos. Então, cada estado tem que se organizar para adequar essa política à sua realidade. E o estado ele tem que orientar as suas micro-regiões ou regiões, seus municípios, tá? Por isso que os planos eles podem ter característica micro-regional, tá? Intermunicipal ou simplesmente municipal, porque a ideia é fazer o quê? Gerar a cooperação. Então, às vezes, por exemplo, você tem um município, seu município de repente não tem condições, às vezes não tem demanda para desenvolver um plano local. Então, às vezes você se associa a outro município ou a outros municípios, né, para que possam unir forças para elaborar, para traçar o seu próprio plano. Então, por isso que essa que é a beleza dessa legislação, que ela foca muito nessa questão da união entre as esferas, entre as localidades, tá? Então não é mais aquela coisa solitária de que cada um tem que se responsabilizar pelo seu material. Ou seja, isso pode ser feito de forma coletiva, que é o que nós temos falado desde o princípio desse curso, né, pessoal? Que as coisas, você consegue tirar muita coisa do papel, consegue fazer as coisas bem feitas quando você tem esse espírito de coletividade, tá? Ou seja, de uma gestão participativa, que é um tema que já foi trabalhado muito nas aulas anteriores, ou seja, cooperação não só com instituições públicas, mas as instituições privadas também, a sociedade como um todo, buscando a mesma finalidade, que é manter, ou seja, buscar uma forma de reciclar nossos resíduos, tanto realmente aqueles resíduos que não são utilizados, não têm a sua finalidade realmente trabalhada, e os que possam surgir através da orientação com os nossos alunos, com a comunidade externa, com a sociedade como um todo, não é, professora? Certo, professora. Isso mesmo, bem lembrado. Agora, pessoal, nós perguntamos, e os resíduos na escola, tá? Como que nós vamos trabalhar com essa temática? Então, a assimilação de uma cultura de uso racional e do não desperdício passa
necessariamente pela reflexão sobre o que, quanto e como consumimos. Então, é preciso levar o estudante e seus pares à reflexão e à transformação de seus hábitos, atitudes, principalmente pela força do modelo e em todas as dimensões da escola, tá, pessoal? Então, quando a gente fala em modelo, conforme nós sempre comentamos aqui, todo mundo já pensa no professor, mas quando a gente fala em escola, nós estamos falando de todos os agentes, todos os servidores, todo mundo que está presente na comunidade escolar. Então, por exemplo, às vezes você pode ser um professor ali em sala, mas o teu aluno, se ele vê alguma coisa errada, você ali, a merendeira, a pessoa responsável pela manutenção, se ele vê uma dessas pessoas fazendo uma coisa errada, por mais que não sejam seus professores, ele já vai falar, olha só, mãe, pai, professor, eu vi hoje o seu fulano, a dona fulana fazendo isso na escola, né? Tá errado, não tá? Então ele já fica pensando, ah, mas se ele é adulto, ele é da escola, ele pode fazer, então eu também posso, então não tá errado, né? Então, quando a gente trabalha numa unidade de ensino, a gente tem que ter todo cuidado, porque principalmente as crianças mais novas, né, eles têm aquela ideia de que todo adulto, e principalmente todo adulto que trabalha na escola, que tudo que ele faz está certo. Então você tem que ter cuidado, lembrando aquela nossa ideia do espelho. Você é um espelho, tá, na escola. Então você tem que refletir o seu melhor, tá, para que o seu aluno não copie as coisas erradas. Então, é preciso consolidar o papel transformador da escola, tá? Colocando-a como exemplo de capacidade de sustentar-se nas suas necessidades básicas e nos seus projetos. E mais, significativamente, como exemplo de estabelecimento das práticas intencionais de preservação do meio ambiente, tá? Então, é ali no seio escolar que o aluno ele tem que ter noção dessas necessidades, ok? Então, isso vai começar principalmente com você, com relação ao controle dos gastos e medidas econômicas, tá? Então, por exemplo, quando nós falamos em controle dos gastos, nós estamos nos referindo, por exemplo, aos gastos com energia elétrica, porque é altíssimo o desperdício de energia dentro de uma unidade de ensino. Uma turma sai, não tem aula, ou vai para a sala de vídeo e deixa a lâmpada da sala acesa, ventilador, ar-condicionado ligado, tá? Consumo de água, que é muito comum quebrar uma torneira, ou toda vez que alguém vai ao banheiro, deixa a torneira ligada, aberta ali, desperdiçando água. Material de expediente também, pessoal, tá? Imprime tudo. Ah, eu vou fazer uma anotação. Não, imprime aí, digita e imprime, né? Então tem muito desperdício também com material de expediente. Desperdício dos materiais de higiene e limpeza. Medidas de conservação e manutenção dos bens, tá? Então, por exemplo, questão de conservação e manutenção dos bens, você tem que ter todo cuidado com cada material que está presente na instituição, porque você tem que pensar, se aquilo ali sofre um dano, você vai ter que utilizar um recurso que poderia ser utilizado na compra ou numa benfeitoria, para consertar algo que a escola já tem, mas que não foi bem cuidado, tá? Então, quando a gente fala em manutenção e em contenção de desperdício, a gente está falando em tudo, não é só em água, em luz e material de expediente, mas nos bens permanentes também. Isso, a preservação, cuidado, né, que os nossos alunos, a comunidade que faz uso de todos esses equipamentos, esses materiais, devem ter. É interessante que o material de expediente, a parte administrativa, ter essa conscientização também. Utilização da quantidade de resmas de papel, impressões, que às vezes são impressões para imprimir apenas uma frase ou uma anotação pequena que poderia ser feito numa agenda. Então, são ações pequenas que geram um impacto grande, que realmente a comunidade escolar, principalmente, vai sentir a diferença
no uso consciente dos seus materiais de consumo, nos seus materiais de expediente, na conservação dos nossos equipamentos e dos nossos bens permanentes. Verdade, gente. E um outro ponto, todas essas ações que são desenvolvidas nas escolas, tá? Quer seja no plano administrativo, no de serviços e demais, eles culminam na formação do estudante, tá? Educando de forma positiva ou negativa, tá? Então, a escola, ela tem que trabalhar pela cultura do não desperdício, tá? Essa cultura do não desperdício, ela representa uma concentração de esforços no sentido do estabelecimento de um compromisso que ele pode ser individual e também coletivo, tá? Com a manutenção de um ambiente escolar saudável. Então, representa educar para a responsabilidade social, tá? E quais as estratégias que você, a comunidade escolar, podem adotar para a redução do desperdício? Como nós dissemos, a manutenção da distribuição de água e luz, a coleta seletiva, na sua própria instituição, de repente, vocês podem se organizar para separar os resíduos de forma que você já consiga identificar o que dá para a própria escola ali dentro daqueles resíduos reaproveitar ou reutilizar, tá? E um outro ponto, o reaproveitamento e o uso racional dos recursos. Políticas de campanhas de uso racional dos recursos, né? Campanha para não desperdício de água, de luz, trocar as lâmpadas, né? Trocar lâmpadas que consomem muito por lâmpadas que sejam mais econômicas, trocar um equipamento do tipo B ou C por um do tipo A, que você vai gastar um pouquinho mais, mas a longo prazo vai economizar, tá? Efetuar um cronograma para a limpeza da escola, por exemplo, para você não desperdiçar água, não desperdiçar material de limpeza, para não ter que fazer uma limpeza toda hora ali de forma desordenada. Faz uma organização, porque quando você se organiza, você consegue se planejar, consegue identificar algumas falhas, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos um cronograma para limpeza das salas de aula de uma escola, por exemplo. E quando a gente fala também no reaproveitamento, nós também podemos dizer que você vai fazer uma economia, tá? Reaproveitando papel, por exemplo, a professora Vanessa mesmo, do setor onde ela trabalha, né, professora? Se tiver alguma impressão errada ou veio algum documento que você não vai mais precisar utilizar, se o verso tiver em branco, utilizam como material de bloquinho de anotação, né? Isso. Aí você evita comprar o quê? Bloquinho de anotação, ao invés de comprar aqueles bloquinhos caros, né, coloridinhos, que vão ter a mesma função, você pega, corta e você vai ter a mesma função, tá? Então, é uma forma de você reaproveitar também. Na sua escola, que tem cozinha, né? Você pode reutilizar óleo de cozinha, o óleo de cozinha usado, aquele óleo de fritura, e você pode fazer sabão, ok? É muito barato você fazer sabão. Você precisa de álcool e hidróxido de sódio, né? A soda cáustica. Então, você consegue fazer sabão. Dos restos de alimento da cozinha, você pode fazer compostagem e pode, de repente, fazer uma horta na sua escola. É muito bacana as crianças, os estudantes se envolvendo no cultivo do que eles vão consumir futuramente, tá? Então, há várias formas de você reaproveitar resíduos dentro da sua unidade e você promover economia e promover também atividades bacanas que vão culminar na integração entre a comunidade escolar, tá ok? Então, resumo da nossa aula, pessoal. Nós trabalhamos hoje com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, com os 3 R's, né? Redução, reutilização e reciclagem, a gestão de resíduos na escola e
o gerenciamento de resíduos como conscientização ambiental. Então, agora vocês terão as atividades de sala, terão um momento para refletir sobre o conteúdo da aula de hoje e também um momento para enviar as perguntas para a professora Vanessa, para nós discutirmos aqui, para vocês fazerem as contribuições de vocês na aula, ok? Então, nós aguardamos vocês daqui, depois do intervalo. Até mais. Olá, estamos de volta. Vamos iniciar a correção das nossas atividades. Professora Vanessa, como é que está a interação, professora? Pois é, até o momento, novamente, o sinal na aula de hoje não quer nos deixar ter as contribuições dos nossos alunos, mas vamos aguardar, né? Ver se o sinal retorna. Nós temos que começar a resolver esse problema, WhatsApp, Facebook, qualquer coisa, nós temos que ter a participação de vocês na aula, viu, pessoal? Então, vamos iniciar a correção, pessoal, da primeira questão. Temos o seguinte: o que prevê a Lei 12.305 de 2010, tá, pessoal? Desculpa aqui um errinho. Como ela pode impactar na sustentabilidade? Então, a Lei número 12.305 de 2010, ela institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que a gente chama de PNRS. Contém instrumentos importantes para permitir o avanço necessário ao país no enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos que são decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos, tá, pessoal? Então, por que surgiu essa lei? Porque, conforme nós dissemos anteriormente, essa não foi a primeira lei voltada para resíduos sólidos. Os municípios, o Estado, as esferas tinham as suas próprias legislações. Ocorre que a ideia que dava que era algo particular, muito solitário, que cada um era responsável por esse problema. Só que essa legislação ela veio para falar que todos nós, né, todo mundo da cadeia da produção e do consumo do material, todos nós somos responsáveis pelo gerenciamento desse resíduo, sim, tá? Então, por isso que nós temos que nos preocupar em trabalhar em pensar na destinação correta desses resíduos, tá? Porque imagine o seguinte, a população está crescendo cada vez mais também nós temos uma quantidade exorbitante de produtos sendo processados, sendo manufaturados, e o consumo tem só aumentado. Aí lembram, tem sempre uma figura bastante comum voltada para essa questão da consciência ambiental, que é uma foto do planeta Terra, onde fala assim, não existe lado de fora, né? Porque a gente sempre fala assim, vou jogar fora. É muito fácil para a gente em casa pensar, vou produzir isso, vou jogar fora, coloca num saquinho, deixa lá fora, passa o caminhão, passa alguém e leva. E você nem se preocupa com aquilo ali. Isso. Só que imagina, todo mundo com a mesma consciência, você tem aquele lixão, porque é muito difícil você ter aterro, ter coleta seletiva nos municípios. Então imagina você com um lixão, com toneladas e toneladas de resíduo, né, de forma inadequada. Aquilo ali vai se acumulando, aquilo ali atrai todo tipo de animais, além de ser tóxico, de acabar gerando chorume, que vai contaminar o lençol freático. Aí já imagine o seguinte, que nós temos uma quantidade, a rede de abastecimento de água aqui, ela é bastante precária, né, no nosso país. Então, não são todas as comunidades que têm acesso à água tratada, principalmente na região norte. As comunidades dependem também de água de poços, né, dos cacimbas. Aí imagina, você tem aquele lixão imenso, liberando chorume, que vai contaminar a água subterrânea. Então, a questão do lixo não é só o problema de você colocar aquele
tanto de lixo ali na superfície e gerar um mau cheiro e atrair urubu e atrair mosca. Não. Tem a questão também de que vai deteriorar o solo, o lençol freático e além de atrair doenças, né? Principalmente porque a gente sabe que tem trabalhadores que laboram ali trabalhando na separação, na reciclagem daqueles materiais. Imagina as pessoas terem contato com algo que está despejado de forma inadequada, disposto de forma inadequada. Então essas pessoas podem adoecer e todos merecem condições dignas de trabalho, né, pessoal? Isso mesmo, professora. E é bem lembrado, porque como armazenar, como posso dizer assim, né, seria se livrar do lixo, mas dentro das escolas nós podemos observar, tem realmente aquele espaço destinado à coleta seletiva, plástico, né, os cestos de lixo, plástico, metal, mas você observa que na hora que realmente os alunos utilizam, colocam plástico no reservatório que é de plástico, mas aquela equipe, no caso da escola, que cuida da manutenção dos serviços gerais, na hora de recolher, mistura tudo. Então, de fato, não está sendo enfatizado e realizado realmente a coleta seletiva, porque na hora que é para recolher de forma individual, é feito um recolhimento todos os materiais no mesmo saco de lixo. Então, não funciona realmente a famosa coleta seletiva. É como se algumas instituições escolares, algumas administrações públicas quisessem apenas mostrar para a sociedade que tem aquele espaço destinado para a coleta seletiva, mas no final das contas o material é armazenado, né, os resíduos da mesma forma. Tem que ter realmente uma conscientização daqueles que são responsáveis por recolher aquele material. Então é interessante sempre abordar que é importante ter a coleta seletiva em qualquer escola, administração pública, nas nossas residências, porque nós vamos estar contribuindo para as pessoas que trabalham diretamente com essa coleta. Porque quem recolhe o lixo, se você mistura cacos de vidro ou com outros materiais, outros resíduos, a pessoa pode se machucar, são coisas assim, pequenas que a gente não observa na nossa própria residência, quando vamos recolher o nosso lixo. Quebrou um copo, está lavando a louça, né? Quebrou um prato de vidro, e você coloca tudo no mesmo saco de lixo. Aí deixa lá na frente para que a equipe da empresa responsável venha levar o lixo. Aí naquele momento de pegar o saco, o funcionário se corta, se fere. Por quê? Porque não teve realmente aquele cuidado do público, né, no caso das pessoas que estão deixando o lixo lá para ser recolhido, de separar. Né, de pelo menos deixar o que for de vidro bem embrulhado, para que não venha ferir aquela pessoa que é responsável por fazer essa coleta. Então, ações pequenas devem começar da nossa própria casa e levar para os espaços onde trabalhamos, conscientizar nossos alunos que ações simples vão gerar ótimos resultados. Não seria a longo prazo, é a curto prazo mesmo, é no momento em que você está realizando a ação. Exato, professora. E até mesmo aquelas latinhas, né? Vai abrir a latinha de conserva, deixa a tampinha para fora. Então, a gente tem que pensar que tem pessoas que trabalham com a separação, com a disposição desses resíduos e que é necessário você também pensar no bem-estar, também pensar na segurança dessas pessoas. Então, tudo você tem que pensar que não vai parar, não vai acabar naquele momento que você colocar no saquinho, fechar e colocar lá fora. Que ainda tem um longo caminho que esse material vai percorrer, né? E que vai passar por várias pessoas e você também tem que pensar na integridade dessas pessoas. Isso mesmo. E vamos à questão número 2. Questão número 2 diz assim: de que forma o poder público pode atuar a fim de pôr em prática as metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos? Contribuições, professora? Infelizmente, até o momento, não. Tá? Então, a questão 2... ela pode ser respondida da seguinte forma: a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela institui a responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos. Quem são os geradores? Os fabricantes, os importadores, os distribuidores, comerciantes, o cidadão e os titulares de serviços de manejo dos resíduos sólidos urbanos na logística reversa dos resíduos e embalagens pós-consumo, tanto no nível nacional, estadual, microrregional, internacional, metropolitano e municipal, além de impor que os particulares elaborem seus planos de gerenciamento de resíduos sólidos,
tá, gente? Então, quando nós falamos, como nós frisamos agora pela manhã, você tem esse diferencial dessa legislação que é compartilhado, tá? Então, todo mundo tem que, a União tem que fornecer subsídio para o Estado, que por conseguinte subsídio para os seus municípios, para que viabilizem, né, a implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, ela foi lançada em 2010, mas até o momento muitas localidades têm tido dificuldade para implantar esse Plano Nacional de Resíduos Sólidos nas suas regiões. Tanto que, inicialmente, o prazo era até 2012, depois passou para 2014, e eu creio que agora é até 2020, né, que todo o país, né, todos os municípios e estados têm para se adequar a essa política, tá? Porque essa questão, a questão ambiental, social, que envolve o manejo de resíduos, ela tem se tornado cada vez mais preocupante. E a terceira questão. A terceira questão pede: cite alternativas que existem ou poderiam ser implantadas na instituição onde você trabalha, a fim de promover a conscientização acerca do gerenciamento de resíduos sólidos. Então, gente, nós citamos aqui inicialmente a mais comum, que é a redução de material descartável, né? Tanto que nas escolas, por exemplo, na merenda, você tem os pratinhos, né? Aqueles pratinhos plásticos, que eles são permanentes, os talheres, os copos, né? Mas muito pode ser feito. Nós dissemos, por exemplo, do resto de alimentos, das sobras de alimentos da merenda, que pode ser utilizado para fazer compostagem. Então, imagina que não só o professor, mas você também pode propor na sua instituição projetos que visem essa integração da comunidade, né, relacionada justamente a essa conscientização do descarte de resíduos. Então, você pode fazer um projeto com as sobras da merenda, fazer um trabalho com compostagem, propor uma horta ou então um jardim. Você fala, mas às vezes a nossa escola não tem espaço para fazer jardim. Mas, por exemplo, eu conheci uma escola no Rio de Janeiro, por exemplo, onde lá era tudo prédio, não tinha uma área com terra, era tudo concretado. Mas eles tinham um espacinho lá no estacionamento, onde eles fizeram uma mandala, eles fizeram um suporte com bambu e penduraram cordinhas com garrafa PET cortada transversalmente. Aí faziam furos nas garrafas PET e fizeram um jardim suspenso. Colocaram várias mudas e quando eu cheguei lá, tudo florido, tudo muito bonito, e até quebrou um pouco aquele ar, né, do prédio, aquela coisa muito concreto, né, tudo muito sombrio. Então, as pessoas gostavam de descer até a garagem, até o estacionamento, só para poder ficar próximo ali, para poder ver as flores. Então, você pode propor esses momentos no seu ambiente de trabalho, tá? Então, existem várias formas para você propor unir o útil ao agradável, a utilidade do gerenciamento de resíduos, a questão de você integrar a comunidade, né? Então, são coisas bem bacanas, até porque você vai preservar essa essência da lei, que é promover ações compartilhadas. Isso mesmo, professora. É interessante que todos os servidores, ou seja, os membros da escola, podem fazer um levantamento daquelas demandas, daquele espaço que às vezes não está sendo utilizado, que pode fazer um jardim, uma horta, ações realmente de utilizar esses resíduos, no caso a compostagem, para poder, como eu posso dizer, na entrada da escola, e necessariamente não pode ser também no ambiente da escola se não tiver um espaço, pode ser na comunidade, os alunos fazerem campanhas, projetos que levem, né, aqueles resíduos, uma plantinha para cada casa. Então, assim, é interessante que várias ideias
tem iniciativas que podem partir da escola junto com a comunidade. Fazer na comunidade, ao entorno, um levantamento, então vamos fazer a compostagem, já que não temos como produzir, né, ter um espaço para fazer o nosso jardim, vamos levar mudas utilizando essa compostagem para as casas que estão ao nosso entorno, ou seja, aquela conscientização, trazer a comunidade externa para dentro da escola, e assim a equipe possa trabalhar multidisciplinarmente, com ideias, coisas simples que a gente observa na nossa realidade, que fazem uma grande diferença e torna aquele espaço onde passamos a maior parte do nosso tempo, né, da nossa vida, agradável de se trabalhar. Porque é interessante, às vezes até mesmo dentro da própria sala onde o servidor, os alunos, ter alguma planta, né, utilizando aqueles resíduos, são ações que o próprio aluno vai lá, faz, né, joga água, faz como pode dizer, aquele cuidado. Então, ações simples que tornam a criar no aluno aquela responsabilidade de manter realmente aquele espaço bonito, ampliado e ainda com a conscientização da sustentabilidade, do uso consciente de todos os nossos materiais, o de consumo, o de alimentício, também a respeito do uso do copo descartável. Particularmente, assim, pode ser um pouco drástico, mas eu acho que realmente não permitir o uso, sim, de uma forma, trazer a caneca, o squeezezinho, a garrafinha, ou seja, banir realmente, de uma certa forma, o copo descartável, né? Porque se a escola, às vezes, oferece, algumas escolas squeeze, ou então faz a campanha mesmo do copo, né? Como já citamos em aulas anteriores, ou seja, todas essas ações vão trazer ótimos resultados, não só para a comunidade, mas também para a formação do nosso aluno. Uma formação política, consciente, social, perante toda a comunidade escolar e também a nossa sociedade. Certo, professora. E também ações, né, como fazer um desvio para reaproveitar a água da chuva, né? Tem escolas que têm desenvolvido projetos também, por exemplo, aqui na região norte, nós temos uma abundância, né, de dias ensolarados, então tentam utilizar a energia solar, né, como uma alternativa para propor uma economia também. Então, pensem que você está numa instituição de ensino e que você tem alunos que eles estão cheios de ideias, né, eles querem ajudar e é um momento que você tem para que eles auxiliem nesses projetos, né, e ao passo em que você também está permitindo que seja moldada uma consciência ambiental, que ele veja boas ações, que ele tenha bons exemplos, tá? Porque esse é o nosso objetivo, é o aluno, tá? Então, nós temos sempre que pensar que as nossas ações elas vão refletir diretamente nele, independente se você está ou não na sala de aula. Isso mesmo. Ok? E na quarta questão, de acordo com a aula de hoje, podemos afirmar que somente as ações em prol da reciclagem poderiam resolver o problema do acúmulo de resíduos? Por quê? Então, gente, nós falamos do problema da reciclagem, né? Que basta só eu reciclar, tudo é reciclável? Não, né, professora? Nem tudo é reciclável. Então, você tem que pensar o seguinte, que não adianta somente, logicamente que reciclagem ela é uma alternativa excelente, mas nem tudo pode ser reciclado. Então nós temos que refletir que o que eu tenho que começar a repensar é na questão do consumo. Eu tenho que reduzir o consumo, tá? Então imagina quantas bilhares de pessoas eu tenho no mundo, né? Então, se cada uma dessas pessoas resolver minimizar um pouquinho o consumo de algo que, justamente dessas coisas que são difíceis de reciclar, são difíceis de reaproveitar, nós já vamos ter um ganho substancial, tá? Então, nem sempre a reciclagem ela é a solução para tudo. Muitas vezes a redução do consumo já é um ponto de partida, ou a substituição daquele material por outro, né? Que às vezes pode não atender totalmente a nossa necessidade, mas ele não gera tanto resíduo no final. Isso mesmo, e essa conscientização também é utilizável para poder ter, como eu posso dizer, as pessoas da sociedade como um todo identifiquem que o que ela produz afeta diretamente o próximo, o outro. Então, não é você somente consumir todos os materiais e consumir de uma forma que sem controle. Ou seja, não, se tem aqui, vamos gastando, sem pensar no que vai sobrar, o resíduo que vai gerar. Então, realmente, a diminuição do consumo, a troca
por materiais que sejam alternativos, que possam melhorar ou então diminuir essa produção de resíduos, é muito interessante. E como a professora Jamile citou, os nossos alunos, se trabalhar esse aspecto com eles, vão surgir inúmeras ideias. Às vezes observamos noticiários, alguns alunos que têm a ideia de aproveitar a pasta, como eu posso dizer, o envelopezinho da pasta de dente para poder fazer algum material, para criar parques escolares, né, em creches, para fazer aquela doação. Então, assim, é muito interessante, que parte dos próprios alunos. Então, se plantar aquela sementinha, vamos descobrir novos métodos para substituir isso. Ou seja, a criatividade deles são enormes e nós devemos aproveitar não somente o docente, mas todos os membros da escola que estão lá dentro, convivendo diariamente com os nossos alunos. Então, que já tem uma ideia vai se multiplicando e no final das contas nós vamos ter um ótimo resultado em relação à sustentabilidade, ao uso consciente dos nossos materiais e a responsabilidade social dos nossos alunos estará sendo criada. Exato. E vamos à quarta questão, a quinta questão. Quinta questão pergunta: na sua localidade, existem ações integradas para pôr em prática o que preconiza a Política Nacional de Resíduos Sólidos? Cite-as. E aí, professora? Nada? Infelizmente, hoje não tivemos contribuições. Ok. Então, depois, se vocês pudessem mandar, seria interessante para a gente conhecer como que é na sua região, tá, gente? Então, nós temos o seguinte... por exemplo, nosso município, a gente ainda não tem, né? Tanto que foi uma das regiões que entraram na prorrogação do prazo. Aqui, por exemplo, aqui em Porto Velho, como que é feito o processo? Não tem aterro, é o lixão mesmo, o chamado lixão, que mandam o resíduo para uma área e o material ele é compactado, jogado camadas de terra, e sempre esse processo, resíduo, compactação e terra, né? É feito dessa maneira. Nós não temos coleta seletiva. Isso, né? Bem lembrado, professor. Não temos coleta seletiva e até o momento as ações ainda são um tanto tímidas, né? Temos um ou outro projeto, né? Tem as ONGs, tem as cooperativas também que têm trabalhado muito em prol disso, mas nós ainda não temos de fato a implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, certo? Então, pessoal, a aula de hoje fica por aqui. Na próxima semana dia 22, porque dia 15 é dia do professor, então nós não teremos aula na próxima semana. Na outra semana nós faremos a revisão dessa disciplina de administração de materiais e até lá, qualquer dúvida, vocês podem encaminhar via fórum, pode falar com os tutores de vocês, tá? Que nós os atenderemos com todo prazer. Isso mesmo. Okay? E façam uma revisão, né, para as nossas próximas avaliações, que vai ser no dia 22, que vamos fazer uma breve contextualização de todos os assuntos que foram ministrados durante essa disciplina. Ok? Então tenham todos uma excelente semana, bom feriado e até breve.